Deus abençoe a sua vida. É uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. Depois de tanto tempo longe da igreja, aqui de Botafogo. Dos 16 anos da igreja, eu passei 4 aqui. Um quarto da história da igreja eu acompanhei de perto, no dia a dia. E agora, ultimamente, eu estava nomeado lá para a igreja do Jardim Oceânico. E esse ano agora, desde maio, junho, eu estou de licença até o fim do ano. Mas, pastor tira licença, pode tirar férias, mas não deixa de ser pastor. O chamado continua. E, principalmente, ser cristão não tem férias. A gente é crente sempre. Eu sempre achei interessante quando falava na igreja, o pastor fulano está de férias. O que o pastor faz de férias? Ele acaba indo para a igreja pregar de novo, porque não tem essa história de estou de férias, eu vou curtir a vida, vou fazer um monte de coisa que eu não fazia quando eu era pastor. Isso não existe. E para mim é uma alegria muito grande estar participando das comemorações de 16 anos da Igreja Metodista em Botafogo. Encontrei o pastor Gustavo, encontro praticamente marcado no aeroporto semana passada. Pegamos o mesmo voo sem ter combinado nada. Eu vim andando pelo aeroporto, olhei 11 horas da noite, eu olhei, gente, parece o Gustavo ali sentado, mas será que é ele mesmo? O aeroporto vazio, porque não tem muito voo de madrugada. E ele ficou olhando também assim, será que é o Marcos vindo ali? Aí eu cheguei perto dele e falei, Gustavo, a gente marcou 11h30, né? Ele é 11h30 que a gente marcou. E aí a gente conversou, teve tempo de bater um papo, colocar algumas ideias em dia. E hoje eu estou aqui para a gente compartilhar um pouco da palavra de Deus, para ouvir um pouco daquilo que Deus tem feito ao longo todos esses anos de história cristã. Estou aqui com a minha esposa, Renata, que está ali sentada, linda, maravilhosa, me acompanhando nessa manhã. Algumas coisas mudaram desde que eu saí daqui. Por exemplo, eu casei. Eu fiquei um pouco mais cego, porque eu não enxergo mais de perto. Então tenho um óculos aqui para dar um apoio moral na hora que eu precisar. E com muita felicidade, com muita alegria, eu estou aqui nessa manhã. Muita felicidade porque, talvez alguns daqui lembrem, quando eu era aqui da igreja, eu sempre, 9 em cada 10 pregações, o Renan está fazendo assim. O que eu falava, Renan? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração. Eu sempre falava isso nas pregações porque eu acho que isso é uma verdade muito profunda. O cristão que despreza a Bíblia, que deixa de lado as histórias da Bíblia, ele acaba se tornando alguma outra coisa que não é bem cristão. Ele acaba enveredando por caminhos e por rumos que não são, de repente, os mais corretos. Porque a gente perde contato com uma forma que foi expressa ao longo de gerações, uma forma expressa de como o povo se relacionava com o seu Deus, que, não por acaso, é o mesmo Deus que nós servimos e seguimos hoje. Nós somos cristãos, amém? Cristão significa pequeno Cristo, nós somos seguidores de Jesus, etc. e tal. E se a gente não sabe como foi a vida de Jesus, se a gente não sabe como foi a história de formação do povo de Israel, a gente não sabe nada disso, a gente fica dissociado da realidade. E eu mais uma vez insisto, a Bíblia é muito fantástica, porque é o único livro que conta a história de milhares de pessoas e não faz questão de esconder nenhuma vírgula da vida daquela pessoa. Se a pessoa pisou na bola, está lá, pode ter certeza. Se a pessoa agiu de uma forma que não era muito correta, está escrito na Bíblia. É só dar uma folheada. Leia a história de Davi, leia a história de Moisés quando ele pisou na bola, leia a história de Jacó, leia a história de Abraão. Olha, de qualquer um que você falar aqui, é possível que tenha uma história para você ler que, pô, esse cara aqui nessa hora, essa mulher aqui nesse momento, pisou na bola. E é assim também quando chega no Novo Testamento. Que é uma história que para a gente é muito mais recente, é uma história de mais ou menos 2000 anos, e quando as coisas já estavam mais ou menos bem documentadas, mais ou menos bem escritas, o Novo Testamento nos conta algumas histórias fantásticas, e a maioria delas, pelo menos nos Evangelhos, Jesus está participando ativamente da história. E nessa manhã eu queria falar com vocês sobre algumas histórias de pescador. A gente tem esse hábito na nossa sociedade, na nossa cultura moderna, de falar que história de pescador é tudo mentirosa, né? Quando eu vi, isso é história de pescador, é para dizer que o cara vai contar uma história que não foi bem assim. Todo pescador já pegou um peixe desse tamanho, todo pescador já ficou 4 horas brigando com um peixe, e era um tubarão, e na hora H aquele tubarão fugiu, mas ele pulou na água e agarrou o tubarão. Sempre tem uma história de pescador, e eu acho que o clima da pescaria ajuda esse negócio. Eu fui pescar uma vez só eu fui pescar. Porque foi uma experiência legal, as primeiras 2 horas da experiência. As outras
6 horas que eu passei no barco foram chatas pra caramba. Pescaria não é o meu esporte. A gente vai lá, a gente prepara a isca, bota, joga e tal, aí fica esperando, porque não é igual a gente fica vendo em filme, o cara joga, vem um peixe, joga, vem... Não, você joga e fica lá e não vem peixe. Aí, e beliscou, aí o peixe leva embora a sua isca, é um estresse. Aí você pega um peixe, caramba, eu peguei um peixe, tem que tirar o peixe do anzol, não é uma coisa fácil, você bota o peixe lá, aí faz de novo. Aí depois que você fez 6 vezes, assim, meio que já deu, né? Não tem mais muita novidade. Mas eu fui, aturei a pescaria o dia inteiro, achei legal, mas eu não pretendo voltar. E foi de dia. Imagina essas pescarias, como a Bíblia conta pra gente, que eram feitas de noite. Vamos nos transportar agora para aquela região. Estamos falando de 2000 anos atrás, não tinha luz elétrica, não tinha ciência, não tinha muita coisa. A gente sempre, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, fala que Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, era médico. Não, ele não era médico como a gente conhece hoje. Ele era um curandeiro da época, lá que misturava erva com sei lá o que para dar alguma coisa. Não tinha ciência, não tinha medicina, não tinha nada. Então, no meio daquele mar, num barco que era mais ou menos aqui do tamanho desse púlpito, era o barco normal que o pessoal vai pescar, entre 6, 7 metros e 2 de largura, mais ou menos. Eles iam lá com uma velhinha, com um remo, no meio da noite, se orientando pelas estrelas. Não tinha esses instrumentos de pesca que tem hoje, que o cara vai monitorando os cardumes com radar, com tudo isso, já vai na boa, onde está o peixe. Não, ele ia assim, porque meu avô pescou aqui, meu pai pescou ali, e eu pesco ali também. Era mais ou menos assim que acontecia. E aí um dia eles voltam da pesca, não pegaram nada, estão lá na beira do mar, lavando rede, meio chateada, hoje não deu e tal. E aparece um homem chamado Jesus e fala: pessoal, o povo quer me ouvir, eu posso usar um barquinho de vocês aqui para me afastar um pouco? Porque o povo está me empurrando, eu não consigo falar para as pessoas que estão me empurrando. Aí os caras vão lá, botam Jesus no barquinho, botam o barquinho um pouco dentro d'água, e de lá Jesus começa a pregar e começa a falar para aquela multidão. Isso está lá em Lucas 5, está também em Mateus 4, 5, e Jesus começa a falar e pregar para a multidão, e falar sobre o reino de Deus, e falar sobre coisas, e a fama de Jesus já vinha se espalhando pela região. Já tinham visto Jesus curar pessoas, já tinham experiência de que Jesus tinha feito maravilhas naquele lugar. E os pescadores estão ali lavando rede, mas com o ouvido lá no que Jesus está falando. Né? De repente Jesus volta, acabou de pregar, vira para eles e fala: olha, se eu fosse vocês, eu pegava o barco agora, ia ali perto daquela marola, que ali vai dar peixe. Qual a sua profissão? Não precisa responder, pensa aí, qual a sua profissão? O pastor Rodolfo é médico. Imagina, Rodolfo, um cara que você não conhece, que apareceu ali, começou a falar, vira e fala assim: Rodolfo, vou te dar uma dica. Ao invés de fazer desse jeito, faz desse outro aqui que vai ser muito melhor. Foi exatamente o que aconteceu. Jesus vira para homens experimentados, pescadores profissionais, que sabiam que 10 ou 11 horas da manhã, ou meio-dia, não era a hora de pescar. E ele falou: vocês vão ali porque vai pegar peixe. E aqueles homens, de repente, ouvem, olham para a cara do outro e falam assim: esse cara está aqui, né? Já curou um monte de gente, a gente ouviu ele falar, falou bem, falou bonito, umas palavras bonitas. Não custa nada, né? Não custa sim, cara. A gente já lavou a rede, já guardou o barco, vai ter que molhar tudo de novo, lavar a rede de novo, não vai dar nada, não tem peixe nessa hora. Mas eles ficam e vão. E quando eles vão pescar, eles pescam mais peixe do que o barco comportava. Isso não é história de pescadores, está na Bíblia. E eles chamaram outro barco para ajudar a transportar o peso de um para o outro, e eles se dividiram e vieram para a praia com centenas de peixes naquele barco. A primeira pesca milagrosa. Primeiro momento que eles veem assim algo que foge do padrão para eles. E eles chegam na praia, olham para Jesus e Jesus fala para eles: vocês vêm comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aqueles homens que estavam cheios de dinheiro, entre aspas, na mão, cheio de peixe ali, que se tornaria dinheiro e sustento para eles, largam aqueles peixes para lá, largam as redes, largam os barcos e vão atrás de Jesus. E ali começa a história, pelo menos de Pedro, Tiago e João, que foram os pescadores mais famosos que andaram com Jesus naquela época. E essa história começa ali, mas as referências de Jesus na área da pesca não param por ali. Quando a gente vai seguir a história de Jesus,
Eu vou ler alguns textos, se você quiser abrir sua Bíblia, fica à vontade, mas senão não se preocupa que eu vou falar aqui. Lá em Mateus, no capítulo 8, a gente encontra uma outra história de pescador bem interessante. Agora sim eu estou conseguindo ver a Bíblia. Diz lá em Mateus 8, 23, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma história de barco, mais uma história que eles estavam no meio do mar, preocupados porque veio uma tempestade. Balançou tudo, e de repente eles complicados lá tirando água do barco, vira o barco para cá, vira o barco para lá, está vindo mais uma onda, sai daqui, se dão conta de olhar para o fundo do barco, e vem Jesus dormindo, tranquilamente. Vou repetir, o barco era mais ou menos do tamanho que dessa parte de cima do púlpito, estava sendo fortemente agitado pelo vento e pelas ondas, e tem um camarada dormindo ali no fundo do barco. A primeira pergunta é, como esse cara está conseguindo dormir? Não é nem se ele vai fazer alguma coisa para ajudar ou não. Como que ele consegue dormir nesse troço balançando para um lado e para o outro? E de repente Jesus acorda e fala, o que está acontecendo, gente? E se eu estivesse nesse barco? Como assim? O que está acontecendo, Jesus? Você não está vendo que a gente está aqui achando que vai morrer? Vocês têm muito pouca fé. Calma o vento, calma o mar. E aí na minha imaginação eu fico imaginando aquelas nuvens indo embora, aparecendo no céu estrelado, a lua brilhando no céu, e um olha para a cara do outro e fala assim, caramba, que experiência, que história, que coisa. E a gente ainda recebeu aqui o apelido de homens de pequena fé. Em outras palavras, covardes. A tradução do texto permite que a gente faça essa interpretação, seus covardes. Covarde não, Jesus. Estava com medo de morrer, porque aqui acontece isso. No meio do mar, o barco vira, todo mundo morre e não tem essa de guarda costeira para vir aqui resgatar a gente, defesa civil, bombeiro, não tem essas coisas. Mas a história de pesca, a história de barco de Jesus não termina por aí. Mais para frente, em Mateus no capítulo 14, a gente vê outra história bem interessante. Diz assim, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mais uma vez, esse pessoal que era especialista em pesca não sabia muito bem a hora de sair de barco, porque eles só saíam em tempestade. E aí, na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. A diferença dessa vez para outra é que dessa vez Jesus não estava no barco. Eles já estavam ali no perrengue, já estavam ali passando por dificuldade e Jesus não estava com eles. Mas de repente, no meio da noite, vamos voltar a falar aqui, onde não tinha energia elétrica, onde não tinha ciência, onde não tinha nenhum instrumento no barco, eles dão uma olhada assim e falam, tem alguém andando aqui na nossa direção. Imagina hoje, século 21, que a gente tem ciência, tem luz elétrica, tem instrumentos. Você está num barquinho às 3 da manhã,
na Baía de Guanabara, na Lagoa Rodrigo de Freitas, não precisa ir muito longe não, Lagoa Rodrigo de Freitas. Você está ali, de repente você olha e fala, tem alguém vindo ali em cima da água. Essa pessoa está andando na água como se fosse asfalto. Eu acho que eu também ia ficar meio assustado, como esses discípulos ficaram, porque isso não cabe na nossa cabeça. Como é que alguém anda em cima da água? Eu já contei que eu tentei várias vezes andar em cima da água, nunca consegui. Porque na teoria é simples. Eu só preciso colocar um pé em cima da água antes que o outro afunde. A teoria é essa. É tão simples quanto isso. O problema é que na prática não dá muito certo. A gente nunca consegue ser tão rápido para fazer isso. Mas Jesus vinha lá andando, tranquilão. Oi, gente, tudo bem? Pelo texto aqui eu me dou a liberdade de enxergar Jesus parando, falando com eles assim, e aí pessoal, como é que tá? Sou eu, fica tranquilo. E Pedro fala assim, não, se és tu, me manda ir contigo. Pedro, o louco. Lembra que eles estavam com medo, estavam achando que era um fantasma, que tinha vento contrário, que tinha onda, e Pedro fala, eu vou contigo. E Jesus fala, bora. Mete o pé na água aí e vem. E Pedro vai. Vocês já imaginaram esse momento que Pedro vai? Ele sentando na borda do barco, bota um pezinho primeiro, para ver se vai ficar, depois bota o outro, e ele começa a ir. Ah, mas Pedro afundou. Ele afundou, mas ele andou um pouquinho. Andou mais do que eu sobre as águas. Não vamos tirar a glória do Pedro, não. Ele deu os 3, 4 passos em cima da água e depois começou a afundar. Aqui não fala que ele afundou direto. Eu fico pensando, será que ele foi afundando devagarzinho? Jesus me ajuda. Jesus tira Pedro, volta para o barco e mais uma vez fala, gente, que fé pequena de vocês. E aí eu comecei a pensar, a meditar nessa fé que Jesus fala tanto para Pedro, que Jesus fala tanto para os discípulos, na fé que está envolvida nesses 3 episódios de barco que eu contei aqui nessa manhã. Primeiramente, todos nós precisamos de um tipo de fé, que é uma fé, que não é essa fé de operar milagre, não é essa fé de sobrenatural, não é essa fé de andar sobre as águas, não é essa fé de orar pelas pessoas, de ver milagre. Primeiramente, a gente precisa de fé para acreditar em Deus. De uma fé para viver, uma fé natural, uma fé que faz parte da minha vida. Quando a gente canta aqui, que deixa as 99 só para me buscar, só para ir atrás de mim, eu preciso de fé para acreditar nisso. E isso não tem a ver com milagre. Isso tem a ver com querer fazer parte da caminhada com Jesus. Pedro, Tiago, João, lá atrás, na primeira história que eu contei, tiveram um tipo de fé que não operou nenhum milagre na vida deles imediatamente. Eles simplesmente saíram de onde estavam, largaram o que estavam fazendo e foram atrás de Jesus porque tiveram fé em que Jesus era alguém especial. Que Jesus era alguém que tinha algo novo para a vida deles. Naquela fé que coloca esse camarada no barco com a gente, ainda que ele esteja dormindo, mas deixa o cara dormindo aqui com a gente, porque ele é bom acreditar nele, é bom caminhar com ele, é bom estar perto dele. Alguma coisa nesses 3 anos que eles foram caminhando com Jesus, nesses 3 anos que eles seguiram essa vida com Jesus, alguma coisa ia mudando no coração deles e eles precisavam dessa fé. Eu e você precisamos dessa fé diariamente para acreditarmos que Deus está no controle das nossas vidas. Para acreditar que Deus é a nossa esperança. Para acreditar que pode sim existir um dia melhor. Meus irmãos, todo mundo aqui, eu não preciso mais falar disso, todo mundo tem jornal, lê jornal, Facebook, internet. A situação do Brasil, vamos ser bem específicos, a situação do Rio de Janeiro. Eu estava essa semana numa reuniãozinha com os irmãos lá em casa falando sobre isso. De verdade, eu acho que existe agora sobre o Rio de Janeiro uma maré negativa. Todo mundo que você encontra na rua está difícil, é pesado, é a violência, a corrupção, o roubo, esse Brasil não tem jeito, o Rio de Janeiro não tem jeito, está muito difícil. Meus irmãos, eu sei que está muito difícil, mas eu preciso ter esperança de que alguma coisa pode mudar. Amém. O Salmo 112 fala que o coração do justo não se atemoriza de más notícias. Ele é firme e confiante no Senhor. Nós precisamos dessa fé que crê que Deus tem algo para nossas vidas. Nós precisamos da fé que olha lá para Jó e fala, eu sei que o meu Redentor vive. Nós precisamos ter fé para aprender ainda com Jó que diz, e isso é duro, não fala amém direto não,
Ainda que me mate, nele eu esperarei. Nós precisamos dessa fé, porque senão a gente vai se trancar em casa, fechar a janela, fechar a porta e não vai sair nunca mais de casa. Mesmo assim, colocar uns móveis na frente da porta, porque o negócio está perigoso. Nós precisamos dessa fé natural. Eu não estou falando de fé que opera milagre, de fé do impossível, dessa fé que o que faz muito é promover a grande indústria de adesivo de para-choque. Com Deus eu vou e tal, e o milagre vai chegar, o milagre vai acontecer. Eu não estou falando de milagre agora. Eu estou falando da nossa simples existência dependendo de Deus. Dependendo de um Deus maravilhoso que nos ama. A gente cantou tantas músicas aqui hoje que falam do amor de Deus. E eu preciso de fé para acreditar nisso. Senão isso vira só uma letrinha na parede que eu fico repetindo e que não tem sentido. Senão a minha Bíblia vira um monte de letrinha que eu vou lendo, eu acho bonito, que legal, fico feliz por Pedro, e isso não tem nada a ver com a minha vida. Não, meus irmãos. Isso aqui precisa ter a ver com a minha vida. Isso precisa ter algo a ver com o meu dia a dia, para que a minha vida seja transformada, para que a minha vida seja reflexo daquilo que Deus pode fazer nessa sociedade. Eu não posso salvar o Brasil, eu não posso salvar o Rio de Janeiro, não sou nem candidato a nada, mas eu posso ajudar a pessoa que está do meu lado. Eu posso estender a mão para quem passa por mim todos os dias. Eu posso minimamente ser educado e dar bom dia para todo mundo. Tudo isso é uma fé que manifesta a presença de Deus nesse mundo. E nós somos os portadores dessa fé. Não porque nós sejamos especiais. Ninguém aqui é mais especial do que ninguém. Mas quando nós abrimos o coração e recebemos, nós queremos compartilhar. É natural. O cristianismo é uma religião diferente de algumas outras. Porque eu não quero só para mim, eu quero para todo mundo. Foi algo legal, transformou a minha vida, mudou o meu coração, fez algo novo na minha família, na minha história, mudou, e eu quero contar para os outros que fez algo novo na minha história. E essa fé natural, vamos chamar assim de fé natural, essa fé para viver, essa fé do dia a dia, me leva a estar presente do lado de Jesus, me leva a compartilhar a minha vida com Ele e compartilhar a vida dele em mim. E porque eu começo a compartilhar essa coisa, aí surge a fé sobrenatural. Aí surge a fé que opera milagre. Aí surge a fé que fala, eu vou em Jesus, eu vou sair desse barco e vou andar sobre as ondas, sobre o mar com você. E aí tem que ter uma fé que não é essa fé natural, essa fé para viver, essa fé do dia a dia. É uma fé especial. E que não é uma fé que é um amuleto. Não é um Jesus que é um amuleto, a quem eu recorro quando tenho um problema. É um Jesus que faz parte do meu dia a dia, que está comigo o tempo todo, que me abençoa, que me dá esperança, que me dá paz no meio das tormentas. E quando Ele fala, vem comigo, anda em cima da água, eu falo, eu vou. E eu boto o pé lá na água. Há algum tempo andou uma frase aí nas igrejas que eu sempre fiquei meio com o pé atrás sobre ela. Pé atrás até um trocadilho, porque dizia o seguinte, fé é assim, eu boto o pé e Deus coloca o chão. Alguém já ouviu essa frase? Não, graças a Deus que muitos não ouviram. Então não faz de conta que eu não falei nada. Porque fé não é assim não. Fé não é assim não. Fé é assim, Deus fala, bota o pé. Aí eu boto o pé. E aí Deus bota o chão. Eu não saio por aí pisando onde eu quero, Deus é obrigado a ficar jogando no chão onde eu estou indo, não. Pavimentando estrada onde eu estou resolvendo colocar o pé. Não é assim que funciona, não. Primeiro Deus fala, bota o pé. Aí eu boto. Aí quando eu boto, aparece um chão ali que não tinha. Eu já contei aqui outras vezes a história de uma amiga minha, que foi missionária da Jocum, e ela sempre contava isso na igreja quando eu era adolescente. Ela dizia assim, fé é o seguinte, Deus manda ir para a ponta do galho da árvore e eu vou. E de repente eu estou vendo lá o diabo serrar o galho, e eu falo, Senhor, está serrando o galho, e Deus manda eu ficar ali. E eu fico, porque eu tenho certeza que no final, quando o diabo acabar de serrar o galho, a árvore vai cair e o galho vai ficar. Porque Deus mandou eu estar ali, se Deus mandou, vai acontecer. Não sou eu que dou ordem em Deus. Não sou eu que vou dando a direção da vida e Deus vai se virando para resolver os meus problemas. Eu creio numa fé sobrenatural que opera milagres. Pedro, Tiago, João andaram com Jesus e viram pessoas sendo curadas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo libertas, vidas transformadas. E nós precisamos disso no nosso dia a dia hoje.
Eu creio em milagres para o nosso dia a dia hoje. Eu creio no Deus que provê, que faz coisas onde não existiam coisas. E que dá saída onde não existia saída. E eu lembro nitidamente de estar aqui nesse altar, no culto de terça-feira, que era o culto de oração. E estava todo mundo orando naquele dia por questões profissionais. E eu comecei a orar porque eu queria uma mudança na minha vida, enxergava. Na minha visão, meus irmãos, eu pedi uma coisa tão besta, porque era o horizonte que eu tinha naquela época. Senhor, eu quero um aumento. É uma coisa que é a visão que a gente tem na hora. Isso foi em julho ou agosto de 2012. E hoje, alguns anos depois, a minha vida mudou tanto que é milagre de Deus. E eu sei que foi por causa daquela oração que eu fiz aqui nesse altar. Porque eu coloquei a vida diante de Deus e orei, pedi a Deus, e Deus fez milagres para que as coisas acontecessem. Não é que teve aumento, não teve aumento, não é mais isso. Deus me fez ver que era outra coisa. E essas coisas, esses milagres acontecem. Ah, pastor, está falando então que Deus é o caixa eletrônico, eu peço dinheiro e Ele dá. Não, não é isso. Só se tem um exemplo. Mas quantas vezes nós oramos por cura e Deus curou? Quantas vezes nós juntos oramos por pessoas que precisavam de libertação e Deus operou e a pessoa foi liberta? Quantos milagres você já viu acontecer? Nós precisamos da fé para viver, da fé natural, para que nós possamos estar andando com Deus e participar desse momento onde Deus opera milagres, onde Deus faz maravilhas, onde Deus transforma, cura, liberta, salva, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós somos uma comunidade de fé, e eu fico muito feliz porque, desde o tempo que eu era daqui, a igreja de Botafogo sempre foi uma igreja que orava. Sempre foi uma igreja que buscava ver o impossível de Deus. Claro que a gente não acerta 100%. Às vezes nós pedimos algumas coisas e Deus não faz. Por que Deus não faz? Não faço a menor ideia. Quando você chegar no céu, você conversa com Ele, você resolve e vê lá o que aconteceu. Mas eu não vou deixar de orar por causa disso. Eu vou continuar orando por milagre. Eu vou continuar orando para que esse Deus que me dá paz, esse Deus que me dá segurança, esse Deus que me dá tranquilidade, para que esse mesmo Deus opere milagres na minha vida, na minha família, nas pessoas que me cercam, na nossa nação. Nós precisamos de um milagre no nosso Brasil. Não adianta escolher o melhor presidente que você acha que é o melhor presidente, não adianta. A gente precisa de milagre mesmo, meus irmãos. A situação está feia, política e economicamente falando. Mas eu creio que Deus pode. Eu creio que Deus pode. Essa manhã eu queria que a gente orasse juntos. Porque eu tenho certeza que em algum pedaço da sua vida, você precisa de algum milagre de Deus. Eu tenho certeza, todos nós, se você pensar assim, você pode pensar, poxa, meu irmão, minha mãe, minha irmã, meu tio, minha avó, meu filho, alguém precisa de um milagre, de um toque de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora.